algo extraordinário acontecendo. Mulheres estão se levantando para fazer a diferença no mundo. Elas entenderam que suas histórias, suas marcas, suas dores, seus desafios não aconteceram por acaso, mas têm um propósito. Elas decidiram compartilhar essa mensagem, uma mensagem que queima no coração com força, deixando um legado para as pessoas que estão à sua volta e para esta geração. Mulheres de todo o Brasil estão se unindo nessa força. E juntas estamos crescendo, evoluindo, indo para o próximo nível. Elas são mulheres que decidiram não ser mais uma na multidão. Esse é o movimento Legado delas, onde histórias se transformam em legado. Olá, lindona! Seja bem-vinda ao nosso segundo bloco do Legado Delas Talk Show. Hoje falando sobre um tema muito especial, que é sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. No primeiro bloco já falamos, né, um conteúdo tão especial, ouvimos a história da Isabelle, que história linda. E agora eu tenho mais uma convidada especial, Luna Bartcave. Ela que é natural do Rio de Janeiro, há quase 3 anos, se mudou com a sua família aqui para Santa Catarina, bela Santa Catarina, né? É esposa do Leandro e mãe de 3 filhos, Luísa, de 15 anos, Lucas, de 11 e Laura, de 3. Com mais de 10 anos de experiência na área de beleza como visagista, é também bacharel em teologia, empreendedora e corretora imobiliária. Juntamente com seu esposo, pastoreia vidas e exerce o ministério profético da palavra, dedicando-se à obra do Senhor e à edificação do reino. Luna é apaixonada pelo ser humano, valorizando a área relacional e a empatia e a comunhão com o corpo de Cristo, buscando resgatar e transformar pessoas através do nome de Jesus. Olha que biografia forte, hein? Amém, amém. Seja bem-vinda, Luna, é uma honra te receber aqui. Como eu já falei aqui na introdução, vamos continuar falando sobre chamado. O pessoal de casa gosta de ouvir histórias, gosta de se inspirar em histórias. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né? Hoje você pastoreia uma igreja, é isso? Isso, nós temos um pequeno boa tarde, Grazi, boa tarde a todos. Nós temos um pequeno ministério, na verdade é um ponto de pregação. Como já falamos, né? Já foi dito, nós somos natural do Rio de Janeiro. Viemos de lá para cá, diante de uma visão, de uma palavra profética, e nós acreditamos nisso, né? Porque muitas das vezes, falando de propósito, falando de chamado, é melhor a gente começar a contar do início a história, porque Exatamente. aí vai fazer todo sentido, né? No ano 1º de julho do ano de 2014, eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia, uma revelação da parte de Deus, ao qual eu nunca tinha presenciado aquilo. Eu estava já atuando como visagista, como cabeleireira, na área da beleza, né? Na área da harmonização da beleza, de despertar o melhor de dentro para fora, de identificar aquilo que valoriza a mulher, o belo, né? E a gente vê hoje, inclusive, como o inimigo das nossas almas tem trabalhado para essa deturpação, né? Da mulher não se enxergar, não se identificar, não se achar bonita, não se achar preciosa, como nós somos preciosas. Sabe? Como o Senhor olhou para nós e colocou sobre nós valores, princípios e capacidades que hoje o inimigo tem tentado deturpar e destruir para que a gente não venha alcançar o nosso potencial máximo. Então, nesse dia, eu recebi uma palavra da parte de Deus, ao qual o Senhor tinha um ministério pastoral comigo, conosco, e eu só acreditei. Eu só acreditei. Isso é caminhar pela fé, né? Você não caminha por vista, mas por aquilo que você acredita mesmo que Deus vai fazer, né? Sim. E quando a gente recebe a palavra, o nosso papel é crer. Era o que eu tinha naquele momento, eu tinha a palavra. E eu me guiei e criei naquela palavra. E tomei posse daquela palavra sobre a minha vida. É claro que depois disso tem o caminhar, né? Quanto de nós hoje, Grazi, se eu for perguntar para você, para os telespectadores que estão assistindo, para as mulheres, para os homens que estão assistindo, quem não tem uma palavra, quem já não recebeu uma palavra e não creu, só que a gente precisa percorrer o caminho. Eu acho que isso tudo é muito importante. Você receber a palavra, você crer naquela palavra, você toma posse daquela palavra, porém você caminhar sobre a palavra, que é percorrer o caminho para que aquela palavra
aquele momento te encontre, para que você venha receber aquilo que o Senhor já determinou ao teu respeito. Nossa, existe um poder na palavra, né? Sim. Principalmente quando é a palavra que vem de Deus. E eu acredito que um dos nossos principais chamados e propósito é servir, é amar, é que através da nossa vida nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus através das nossas obras, também das nossas atitudes. Então, hoje a gente vê muitas pessoas falando, nossa, mas eu tenho um chamado. Isso que você falou é muito importante, porque o fato de você receber uma palavra e saber que tem um chamado, só isso não te leva até o chamado. Exatamente. Você precisa crer. O quanto você crê que esse chamado é o chamado de Deus para a tua vida e que Ele é fiel para fazer. Porque às vezes a gente olha para o chamado, nossa, mas isso é tão grande, será que para mim? Aí eu não vou não. Então você não está crendo, porque quando é o chamado de Deus, não é nós que vamos fazer, não é na nossa capacidade. Sim. É Ele que vai nos impulsionar e colocar o chão para a gente passar. Sim. Né? E como que foi para ti? Aí você veio, ouviu o chamado, teve a palavra e começou aqui. Como que foi? Isso, e aí eu acreditei, percorri os caminhos que foram necessários, que é necessário da caminhada cristã. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aproximar do Deus da palavra, né? Não é somente receber a palavra, aproximar do nosso Criador, do nosso Deus Todo-Poderoso, assumir a nossa identidade, reconhecer quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo e por quê e para que Ele nos chamou. Então, como você bem colocou, é claro que à medida que a gente vai caminhando com Cristo, o Senhor Ele sempre vai nos dar uma direção, mas nem sempre Ele vai explicar o caminho todo. Então é sempre muito importante caminharmos, prosseguirmos e avançarmos, né? Prossigamos e conhecer o Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso. É um dia depois do outro e tomar posse e ir atrás. E sim, e aí veio a parte de me dedicar, veio a parte de orar ao Senhor e Ele me direcionar e encontrar o ministério ao qual hoje nós somos pastores, né? Nós somos pastores, aqui nós temos um pequeno ministério, um ponto de pregação, mas a nossa sede é no Rio de Janeiro, né? É a Assembleia de Deus, Ministério Siloé em Chamas, ao qual nós temos os nossos pastores presidentes, pastor Fábio e pastora Patrícia. Então, a gente precisa ter uma liderança. Nós precisamos, pastores precisam ser pastoreados, né? E também a liderança, o Senhor colocou sobre a liderança um olhar de águia. Quando Ele te olha, quando eu cheguei em Siloé, eu não era pastora. Eu cheguei em Siloé, eu era obreira. E eu tive todo o caminhar, dependendo da denominação, nós temos ali o diaconato, missionário, de repente evangelista. E se for realmente a vocação que o Senhor te escolheu, o pastorado, você vai chegar. Então eu tive líderes e tenho líderes que são águias, que olharam para mim e identificaram o chamado do Senhor em mim e apostaram, e acreditaram e investiram, melhor dizendo. E isso é essencial também, você se colocar sob a palavra, entender a palavra, tomar posse da palavra que você recebeu e também caminhar realmente, né, no caminho que você precisa trilhar para alcançar. E às vezes esse caminhar nem sempre está no movimento. Faz parte, o movimento faz parte, mas às vezes caminhar em direção ao chamado é você dobrar o joelho e perguntar para Deus, o que você quer de mim agora? Eu estou debaixo de um chamado, eu estou também, às vezes, no meu silêncio, olhando para mim. O que eu preciso ainda mudar para viver isso? Quais são as feridas que eu preciso de cura ainda? O que o Senhor quer limpar para que eu possa começar, de fato, me movimentar em direção àquilo que Ele quer para mim? E aí, entre esse chamado de Deus, né, essa palavra de Deus, até a gente chegar e começar a viver, existe um processo. Eu não sei para você, mas para mim, foi um processo, assim, que o Senhor vai esticando, sim. Até a gente, né, e nunca estamos preparados o suficiente. O Senhor vai estar sempre nos preparando, nos moldando, nos curando, nos dando força. Mas como que foi para você esse processo, né, de chegar, começar a viver? Eu sei que Deus tem muito mais ainda, amém, né? O que Deus tem para nós é infinitamente maior do que pedimos ou pensamos. Mas para você hoje já viver, né, esse chamado de pastora, de ajudar pessoas, ajudar mulheres, como foi esse processo para você? Foi um tempo grande no secreto? Como que foi para você esse tempo de processo? Eu acredito que muita gente vai estar ouvindo esse programa e vai entender o que eu estou dizendo e pode estar se perguntando a mesma coisa. Para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado?
Como eu sei o que eu nasci para fazer, o que eu nasci para viver? Todos nós, na caminhada cristã, nós, em determinado momento, paramos nessa fase, né? Eu recebi a palavra, né? Mas tem gente que ainda não recebeu, de repente, pela boca de um servo do Senhor, de um profeta do Senhor. Ele sente, mas ainda não entendeu. E olha para si e vê suas incapacidades, como você está dizendo. Por quê, Grazi? Eu entendo uma coisa, eu acredito que muitos vão concordar. Tudo aquilo que o Senhor derrama sobre nós, tudo aquilo que o Senhor usa os seus servos ou fala conosco diretamente, geralmente vai na contramão de tudo que a gente está vivendo. O cenário é contrário. Isso é a prova e a certeza de que quem falou contigo é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus extraordinário. Por quê? Porque nós olhamos, queridos, da ótica da terra. O Senhor olha da ótica celestial. Então, para alcançarmos as promessas de Deus, vai ser necessário a gente abandonar um pouco essa terra aqui, e aí entra a parte do secreto, entra a parte da intimidade com Deus, para que você possa enxergar da dimensão que o Senhor está vendo, não na dimensão que você se encontra hoje, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Ora, eu também estou na caminhada ainda também estou no processo. Afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer que nós estamos em aperfeiçoamento e que Deus ele se compraz do aperfeiçoamento dos seus santos. É crescendo dia a dia, de glória em glória. E realmente, Abraão, né, quando ele saiu da terra dele, da parentela dele, o Senhor não explicou para onde ele iria. O Senhor não deu um mapa para ele e falou, olha, filho, você vai sair daqui e você vai passar por isso. Não explicou, ele recebeu a palavra e confiou. E viveu a promessa. E é interessante que no meio do caminho, a gente conhece a história, Sara já tinha idade. E quando os anjos visitam o próprio Abraão e falam que no tempo oportuno ela gerará um filho que será da entranha deles, ela ri. Quanto de nós estamos recebendo promessas e estamos rindo, mas não rindo descredibilizando, mas rindo olhando para si e falando, é impossível. Não vai acontecer. Para Sara, eu já tenho idade, sou estéril, infrutífera, nunca gerei, vou gerar agora, vamos dizer assim, no final da minha vida. E é isso, é acreditar que quem te fez a promessa não foi homem, foi um Deus poderoso, grandioso, glorioso, que é capaz de fazer realmente infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. É o poder dele que opera em nós. E outra, também quero dizer algo para os amados. Tem um versículo que eu gosto muito, que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque muito de nós vamos dar desculpas para o Senhor. Eu sou fraco, eu não posso, eu tenho uma doença, ou eu tenho um filho pequeno, ou eu estou desempregado, estou precisando trabalhar, estou precisando para poder pagar minhas contas. Como assumir um chamado? Como assumir um vocacionado? Como ouvir a voz de Deus no meio da tribulação? Confia, porque o poder dele se aperfeiçoa. Não é na minha força, não é na sua força, é na nossa fraqueza. Que nem Moisés quando recebeu o chamado, né? Isso. Já colocou logo ali a limitação, mas eu vivo hoje em obediência a um chamado, né? E é lindo, porque quando a gente recebe esse chamado, é como você falou, a gente não vê o mapa. Mas quando você caminha, você vai dando os passos necessários, você vai vendo que Deus coloca as pessoas certas, Deus dá a providência certa, Deus vai te colocando em lugares que tu não imaginaria, mas que você precisaria estar ali para que esse chamado acontecesse. Então, e Deus, ele faz isso com muitas pessoas, né? Usa pessoas improváveis para mostrar que é ele que faz, não nós. Se a gente tivesse toda a capacidade, todo o conhecimento, toda a força necessária, a glória seria nossa. Mas Deus já usa pessoas como nós, imperfeitas, que ele vai aperfeiçoando, que ele vai entregando o que ele precisa entregar para que a gente cumpra o propósito, para justamente que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Isso é viver o chamado de Deus, que vai sempre de encontro a glorificar ele e servir as pessoas para que encontre ele. Nunca é sobre nós. Porque se a gente pensa, mas como será? Será que eu não vou ter nenhum desafio? Será que vai ser perfeito? Será que as coisas vão vir nas minhas mãos? Deus providencia muitas coisas, mas nem sempre é perfeito. Só que quando a gente pensa assim, é egoísmo. Eu estou pensando em mim. Mas quando eu entendo, não, o chamado de Deus não é sobre mim, é sobre as pessoas que vão conhecer a Ele através de mim. Aleluia.
eu acredito que se você que está em casa está pensando qual é o chamado de Deus para mim, para pensar o que você está achando que é o chamado, né? Aquilo que você, muitas pessoas cogitam, né? Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Mas se pergunta se o que você está fazendo está glorificando a Deus, está servindo as pessoas e gerando transformação para que essas pessoas conheçam a Ele. E isso é um grande indício de um chamado de Deus. E Ele vai colocando exatamente tudo o que a gente precisa, mas não é o que a gente quer. Porque às vezes a gente acha que precisa disso, a gente quer, não, eu quero isso, porque é isso que eu preciso. Não, Deus, ele vê o todo. A gente vê o pedacinho aqui, né? Sim. E aí ele vê o todo e vai entregando, não, você precisa disso aqui para que você cumpra o propósito. E isso é muito lindo, é muito, muito gratificante, né? Poder viver embaixo de uma promessa, de um chamado. Luna, conta para nós um pouquinho do que você tem vivido hoje, né? Como pastora, como que está o seu coração em relação a isso? Saber que você hoje é um instrumento de Deus para abençoar tantas vidas. Eu vejo isso como um grande privilégio. Eu acredito que a gente pode abençoar vidas sendo pastora ou não, com chamados diferentes, né? Seja empreendendo, enfim, Deus usa de diferentes formas. Mas quando a gente está posicionada no lugar que Deus quer que nós estejamos, vivendo embaixo de um chamado, sabendo que a nossa vida glorifica Ele e abençoa a vida de outras pessoas, eu vejo isso como algo lindo, é isso que vai deixar um legado de fato. Como que é para você saber que Deus te confiou, né, esse pastoreio para abençoar tantas vidas? É uma questão que me emociona muito, justamente porque o Senhor, Ele escolhe os improváveis, né? Um Deus tão grande, de um amor tão imensurável, é o amor de Deus por nós. E realmente eu fico emocionada quando eu vou falar disso. Para mim, eu sinto também como uma honra muito grande da parte de Deus. É o poder dele se aperfeiçoando realmente na minha fraqueza. É a oportunidade que ele concede de você amar as pessoas, amar o seu próximo. E eu costumo dizer que o verdadeiro chamado a gente exerce na vida extraordinariamente comum. Eu sou pastora, não é quando estou diante de um púlpito, numa igreja, para ministrar a palavra do Senhor. Eu exerço o meu chamado quando eu cruzo com uma pessoa na rua e dentro de mim exala o bom perfume de Cristo. Eu exerço a vocação que o Senhor me emprestou, porque tudo que o Senhor nos concede, nós vamos prestar conta a Ele, e isso é de muita responsabilidade no meu dia a dia, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha parentela, como eu trato a minha mãe, como eu trato o meu pai, como eu trato a minha liderança, como eu trato os meus vizinhos, é na vida extraordinariamente comum. Eu me sinto muito honrada a todos os quais que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós temos buscado falar do amor de Deus, transmitir o amor de Cristo, mas entendam bem o que vai ser dito nessa hora. Grazi, eu quero dividir contigo isso. Melhor do que você pregar a palavra ela é vida. Ela cura, ela salva, ela liberta. Mas a primeira coisa que pode atrair uma pessoa que hoje não está nos caminhos de Cristo para o Senhor é a minha e a tua conduta como servo de Deus. A minha e a sua conduta como servo de Deus vai atrair aquela alma para Cristo. Vai atrair aquela pessoa a se interessar pelo amor de Cristo. Por quê? Porque em nós flui o rio de água viva. Será que nós estamos fluindo? Porque quando a gente pensa em chamado, e aí pensa no chamado pastoral, como você falou, que tem gente que de repente está se perguntando, né, qual é o seu chamado e se está exercendo aquilo que Deus chamou. Muitos se enganam que acham que chamado é só púlpito, é só igreja, é só altar. Você pode ser um médico que exala Cristo, um enfermeiro, uma enfermeira que exala Cristo, uma professora que glorifica o nome do Senhor e que vai fazer a diferença na vida desses jovens e dessas crianças que tanto precisam. Como a nossa família Grazi, a nossa casa, os nossos filhos têm sido atacados pelo inimigo. Como ele tem estratégias para alcançar. E aí, se você é uma pessoa que está posicionada no seu chamado, se você é uma professora, um professor, você tem uma arma poderosa em suas mãos, que é o poder da influência.
Se eu fosse te perguntar agora, Grazi, eu creio que o Espírito Santo está conduzindo a conversa para esse lado, se você não lembra de um professor, de uma professora sua, do primário, que te alfabetizou, que acompanhou a tua vida, e interessante como aquela imagem tem uma importância tão grande para nós. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você pode exercer o seu chamado, glorificar o nome do Senhor e alcançar tantas vidas e não estar dentro ali, não estar no altar. E você pode falar assim, não, mas eu não tenho um chamado porque eu não estou no altar. O chamado do Senhor não é só para o altar. Apóstolo Paulo ele vai descrever muito bem que nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é boca. Cada um tem a sua funcionalidade no corpo de Cristo, ao qual cabeça é Cristo. E que todos somos igualmente importantes. E que se uma parte do corpo adoece, todo o corpo adoece. Então, eu quero nessa tarde, em nome de Jesus, dizer para quem está nos ouvindo que você é muito importante. Se você trabalha na cantina, você é muito importante. Se você cuida das crianças, você é extraordinariamente muito importante. Se você cuida, de repente, no ministério da igreja, dos carros onde vão ser estacionados, você é extraordinariamente importante para o corpo de Cristo. Você não é menos importante para o corpo de Cristo do que aquele que está ministrando no altar. Nós temos funcionalidades diferentes, porém importâncias iguais. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom ser falado, né? Porque Sim. as pessoas pensam que viver o chamado é um palco, um púlpito, mas na verdade isso pode fazer parte, dependendo do chamado da pessoa, mas na verdade é a nossa vida, né? Deus nos chama para ser primeiro. E através desse ser é que Ele vai nos dar as funções, vai nos dar a visão para cumprir aquilo que Ele nos colocou, né, na nossa vida. Luna, muito obrigada pela tua participação. É uma honra te receber por aqui. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse mais um recadinho para quem está em casa, deixe aquela mensagem especial, de repente aquela pessoa que está já conectada com essa nossa conversa e já decidindo, eu vou mergulhar na presença de Deus para entender o meu chamado, para viver de verdade o meu chamado. Sim, eu quero dizer para os amados, acreditem. Acreditem, é possível. O Senhor, Ele realiza sonhos. Por que eu estou dizendo isso? Para mim, um dia foi só uma palavra. E essa palavra se cumpriu. Todos nós temos uma palavra. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos importantes para o reino de Deus. Acredite. E se você que está nos ouvindo nessa tarde, entenda, você tem uma importância para o Senhor que você não pode mensurar. Não pense que você é menor do que ninguém ou que alguém não está te vendo. O Senhor, Ele te vê. Ele te escolheu. Ele te conhece antes de você ser formado no ventre da tua mãe. E Ele te escolheu para um propósito extraordinário. Confia na palavra de Deus. Ninguém nasce por acaso. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Só ouça a voz do Senhor. Se aproxime dele, porque a palavra de Deus vai dizer que é impossível alguém se aproximar do Senhor e Ele não se aproximar de nós. Uau, uau. Lindonas, olha, esse programa está especial demais. Falamos aí nos 2 quadros sobre chamado. Não é por acaso que nós estamos falando disso. Eu acredito que Deus, Ele nos dá a direção. E se você está ouvindo esse programa, se você está conosco ao vivo, assistindo a gravação, é porque Deus está te chamando para algo. Então o convite é para que você busque entender no secreto. Busque se aproximar de Deus, se aproximar das pessoas certas. Busque na palavra dele, que ele vai te mostrar esse caminho, ele vai te mostrar. Mas uma coisa é certa, você tem um chamado. Você só precisa descobrir qual que é o chamado e decidir se posicionar nesse chamado para que você consiga, de fato, glorificar o nome de Deus através da sua vida, das suas ações, das suas palavras e que pessoas sejam impactadas e transformadas através da sua vida. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, Luna. Eu que agradeço, a honra é nossa. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo programa.